Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem, por aqui estamos muito bem. Manhã, né? Mas nem tão cedo, já são 10 horas. E eu vou começar meu dia hoje, quer dizer, já comecei meu dia, eu já levei os meninos pra escola, tudo, né? Aquela coisa, sabe que as minhas manhãs começam um pouco mais tarde por causa da função dele, levar as crianças pra escola. Enfim. O que eu vou fazer hoje? 2 receitas. E as duas eu tenho que começar agora e voltar a fazer daqui meia hora só. Então, eu vou fazer uma cuca alemã, daquela mais tradicional possível, que eu aprendi há muitos anos, que nós costumamos comer. Aí eu vou fazer uma cuca de banana e chocolate, mas eu faço aquela tradicional mesmo, que tem 2 tipos de cuca, né? Tem uma que faz com fermento químico, o rápido, e tem a outra que faz com fermento de pão, que é a fermentação mais lenta, que na minha opinião é a mais gostosa. Então é essa que eu vou começar a fazer, mas ela demora, né? Como eu falei. Eu tenho que fazer a massa, deixar ela fermentar, depois eu finalizo para daí assar. E também vou fazer cocadinha. Faz muito tempo que eu tô com vontade de comer e eu vou aproveitar e já vou fazer, porque ambas eu tenho que esperar um pouco para que eu possa mexer com elas. Então, vou começar primeiro fazendo a cuca, que é a que demora mais para fermentar, até porque aqui tá mais friozinho, então, querendo ou não, vai demorar um pouquinho mais. E depois eu faço a cocadinha, né? E vou, claro, né? Vou compartilhar com vocês. Eu sei que tem muitos que gostam de receitas, tem outros que nem tanto, mas equilibramos, né? Não posso fazer só o que uma gosta e o que a outra prefere. Enfim, eu compartilho com vocês aquilo que acontece aqui em casa, na medida do possível, né? Que não tem como eu fazer isso sempre. Outra coisa que vocês têm me pedido também é para eu mostrar os exercícios que eu faço. Não faço todo dia porque não me sobra tempo. Eu gosto de fazer exercício de manhã, mas quando eu volto de levar o André para a escola, já são por volta de 9h15, 9h20. Aí eu chego em casa, em vez de eu fazer exercício, o que eu vou fazer? Os afazeres domésticos, as coisas que eu tenho para fazer. Então, acabo adiando os exercícios. Mas calma, né? Não é que eu não me movimente, eu me movimento muito durante o dia. Mas tirar um tempinho para fazer aquilo, aí eu deixar para o final do dia, eu já tô cansada, eu já me exercitei bastante e não faço. Mas eu, na medida do possível, eu faço sim. Então, no próximo vídeo, eu gravo a minha rotina de exercício de manhã, que é o que eu gosto de fazer. Apesar de que eu já compartilhei, né? Eu não gosto de exercício muito impacto. E vocês me pediram o que eu faço para manter as pernas mais torneadas, que nem vocês viram no vídeo que eu acho que eu tava... que eu desmontei as cadeiras, né? Que eu tava de bermuda. E vocês me pediram o que eu faço para manter as pernas assim, depois dos 40. Aqui eu subo muito escada. Isso, querendo ou não, é um exercício muito bom para as pernas, no modo geral. Então, claro que no prédio tem elevador, mas muitas vezes eu prefiro subir de escada, que eu acho que é mais rápido. Porque o nosso elevador é daquele que você tem que abrir a porta, fechar a porta. Não é aquele que você entra e ele fecha as portas sozinho, não. Que é manual ainda, o modo de abrir e fechar as portas. E às vezes ele tá no último andar, né? Até ele chegar lá embaixo eu já tô aqui em casa. E eu prefiro. Que nem descer, é sempre desço de escada. Então, querendo ou não, a musculatura da parte da frente das pernas movimenta mais. E para subir é a parte de trás das pernas, né? Que força. Então, suba em escada. Se você não tem escada para subir, use um banquinho, use algo que te faça como você movimente. Como se fosse um pequeno step que tu faz. Mas eu mostro no próximo vídeo. E é um dos melhores exercícios para as pernas e para quem quer firmar os glúteos, né? Mas eu mostro, porque na verdade os meus exercícios são sempre aqueles de menos impacto, porque querendo ou não eu fico com um mal-estar quando eu movimento com mais impacto, sabe? Me dá uma certa tontura, então eu prefiro aqueles de baixo impacto, mas que exijam bastante dos meus músculos, que são tipo yoga, que não chega a ser um yoga
mas é um exercício de parede, digamos, aquele que você força a musculatura, mas sem muito movimento brusco, com tanta frequência. Enfim, é isso que eu faço. Jejum intermitente, né? Já falei várias vezes para vocês que eu costumo fazer. E agora que eu, né? Não é que eu esteja gorda, mas eu estou, digamos, no meu peso ideal. Mas quando eu me olho no espelho, me incomoda algumas gordurinhas que tem aqui, né? Aqui atrás dessa parte aqui. Não é que seja aquela gordura que cai por cima da calça, claro que não. Mas como eu sempre fui muito magrinha, então às vezes eu olho aqui e tem alguma... Eu pego assim e sinto algum pneuzinho, digamos assim. E de uma certa forma me incomoda. E aí eu diminuí o meu consumo de muita caloria. Então, o que eu estou fazendo para manter esse equilíbrio do meu peso? Comendo menos. Sim, tem que fechar a boca. Não existe outra forma de emagrecimento se você não fecha a boca, porque a gordura, querendo ou não, é excesso de alimentação que vai acumulando. E aí eu tô fazendo jejum, sempre fiz de 12 a 14 horas, mas tem dias que eu faço até de 16. Então, normalmente minha última refeição 5 horas da tarde, que tá sendo agora nesses últimos dias, e só vou comer de novo no outro dia a partir das 8h30 da manhã. Então, querendo ou não, já é um tempo bem grande sem me alimentar, né? E quando eu como de manhã, eu como um pouquinho. Antes eu comia 2 fatias de pão, agora eu como uma xícara de café. E aí eu só vou almoçar. Se me der muita fome antes do almoço, eu como uma fruta ou então castanha, alguma coisa assim, só para dar aquela quebrada, né, naquela fominha. E almoço também é uma porção só e pronto. E aí eu tomo um café, ou depois do almoço, ou então logo que o Léo chega, a gente toma um cafezinho, eu como um biscoito. E aí no final do dia eu como ou uma salada ou um sanduíche pequeno e só. Essa é a minha refeição. Claro que isso não é todo dia, né? Porque eu vario a nossa refeição. Que nem no último vídeo vocês viram que eu fiz pão com bolinho, então foi um sanduíche com carne, salada e aquele pão só. E aí, hoje eu vou fazer... O que eu vou fazer de almoço hoje pra mim e o Pietro? Eu acho que uma bela salada. Aí eu mostro pra vocês que salada que eu vou fazer pra nós almoçar. Tanto pra mim quanto pra ele, porque ele ama salada. Então, meu filho é muito fácil de alimentar. E, querendo ou não, ele também tem que manter o equilíbrio do peso, porque o Pietro tá crescendo. E ele tá mais encorpadinho, né? Que ele está gordo, mas ele já tem um pouquinho mais de peso, então tem que equilibrar isso também nas crianças para depois não ter problema e ela não acabar tendo que fazer dietas mais rígidas. Mas chega de papo, né? Quando eu for preparar a salada eu mostro para vocês, mas é algo super simples também, nada demais. E esse vai ser o nosso almoço. Então, pro almoço eu vou fazer uma salada, vou fazer a cuca para tomar café de tarde. Provavelmente quando eu comer essa cuca de tarde vai ser minha última refeição, daí eu não como mais hoje. E vou fazer a cocadinha, né? Porque eu tô com vontade. Vou separar os ingredientes aqui para começar a fazer a cuca e já volto. Bom, peguei os meus ingredientes aqui. Eu vou falar, mas eu deixo na descrição do vídeo essa receita. Aquelas receitas que eu não falo é porque eu já fiz, né? Já tem em vídeos anteriores. E eu vou desenvolver uma espécie de um e-book e aí cada vez que vocês quiserem ver as minhas receitas vai estar lá. Mas tenham paciência que eu ainda tenho que pensar como é que eu vou fazer isso. Então aqui eu vou colocar 1 colher de fermento biológico de pão. Não é fermento de bolo, né? O químico, que é mais rápido. Vou colocar 1 colher de açúcar. O açúcar, você pode usar o açúcar que tu quiser. Eu tô usando o branco aqui porque ele é um pouquinho mais fino. E aqui eu já coloquei para esquentar 250 ml de leite. Então eu não preciso medir porque eu já medi antes. Deixa eu ver se ele tá na temperatura certa. Sim, não pode ser quente, porque senão queima o fermento, mas também não pode ser frio, porque senão ele demora para desenvolver. Vou deixar descansar aqui por uns 5 minutos.
Enquanto o fermento dá essa pausa, deixa eu mostrar pra vocês que no último vídeo, acho que eu não mostrei, como é que ficou o bolo. É isso aqui que tá sobrando do bolo, ó. Esse bolo fica muito gostoso e ele fica escuro assim por causa da canela e que é feito com farinha de pão, né? Então ele fica mais escurinho, só tem esse aqui. Amamos, né? E o brigadeiro ficou assim, só em cima do bolo, porque foi o ponto que eu escolhi. Mas se você gosta de uma calda que caia mais, daí você deixa ele mais líquido. Eu gosto assim, nem duro, pra ele não ficar puxa-puxa, mas também nem mole, pra ele ficar muito molenga, né? Até porque o Léo leva pro trabalho e o Pietro leva de lanche. E aí, se for muito mole, vai sujar tudo na hora de comer. E se for muito duro, vai ficar soltando do bolo. Então, procuro sempre equilibrar. Tá aqui o único pedacinho que sobrou. Mais tarde, vai esse também. Já passou os 5 minutos aqui. Então, vamos colocar o restante dos ingredientes. Como eu já coloquei uma colher de açúcar, então eu só vou colocar mais 5, porque a receita diz 6 colheres, né? Eu vou colocar mais 5 só. Rasa, não exagere muito. Acho que deu 5, se não me perdi nas contas. Ok. E vou colocar 2 colheres de manteiga, que eu devia ter esquentado no leite, porque a manteiga está dura. Deixa eu ver. Até que nem tanto. Se você tiver banha, se você usar banha, é melhor ainda. Eu vou usar manteiga porque eu não tenho banha. Eu tô colocando fininhas assim, porque aí fica mais fácil de eu dissolver. Mas é 2 colheres bem generosas de manteiga ou de banha. Ou se você tiver as duas, usa uma de cada. Porque as verdadeiras cucas não são feitas com óleo, elas são feitas com banha. Porque antigamente não existia óleo, né? Só existia banha e manteiga, que é banha vem do porco e a manteiga vem do leite. Também vou colocar nessa receita um pouquinho de raspas de limão. Deixa eu pegar meu outro ralador, que aquele ali é muito grosso. Então eu vou colocar raspinhas de limão. Eu tô usando siciliano, que é o que eu tenho. Mas você pode usar o limão que tu quiser. Se não quiser, não precisa colocar. Ou se quiser, pode colocar de laranja. Que nem eu falei, já falei algumas vezes. Antigamente eu não gostava de cozinhar. Hoje eu gosto. Hoje cozinhar virou algo assim bem prazeroso pra mim. Mas teve uma época que eu não gostava de cozinhar. Como que eu mudei esse hábito? Não sei. Simplesmente eu acho que com o tempo você vai amadurecendo, vai pegando prazer pelas coisas e muda de ideia. Também vão aqui 2 ovos. Cuca nada mais é do que um pão doce, né? Então, eu fiz cuca sovada um tempo atrás, mas eu acho que eu não gravei, agora não tenho certeza, não, acho que eu não gravei. É um outro tipo de cuca, que é o que a minha mãe mais fazia quando ela era viva, né? Então, ela sempre fazia, era algo que tinha sempre na nossa casa, principalmente próximo ao final de semana, que meu pai fazia churrasco e então aí a mãe fazia cuca, porque ela amava comer cuca com churrasco. E eu fiz esses dias atrás, mas errei na quantidade de açúcar. Eu coloquei pouco açúcar, então não ficou tão docinho assim. Ficou um pão levemente adocicado. Também a cuca não é tão doce, né? Mas era um pouco mais doce do que o que eu tinha deixado. E vai 2 xícaras e meia de farinha. Grau, posso usar a farinha integral? Pode. Pode usar uma, digamos.
uma e meia de integral e uma de branca. Eu vou usar só branca para fazer a cuca assim mais tradicional possível. E também vai sal, né? Dá uma ponta de uma colher assim de sopa de sal. E agora aqui tem que misturar. Pode usar uma colher dessa, pode usar um misturador de massa, que por sinal eu tenho. Onde que tá meu misturador? E aqui tem que deixar a massa bem lisinha, né? Bem bonita, bem misturada os ingredientes, principalmente com a manteiga bem dissolvida, já que a minha tava meio dura ainda. Ó, como já vai mudando a textura da massa. Pronto, agora eu vou deixar essa massa descansar aqui nesse bowl por, digamos, uns 20 minutos. Então, eu vou cobrir. Eu vou cobrir essa massa e vou deixar ela descansar por uns 20 minutos. Depois, eu continuo o processo dela. Ok. Aqui eu vou precisar de 250 gramas de clara de ovos. Eu comprei a pasteurizada, então se você não tiver pasteurizada, vai mais ou menos 7 claras. Essa aqui parece bem líquida, mas dá certo. Ok. Vem meio litro, então vai metade da caixinha. Vai 2 gramas de sal. 75 gramas de margarina ou manteiga. Eu não uso margarina, né? Então vai ser manteiga. Ok. Esse restinho eu vou usar depois, então vou deixar fora. E na receita diz 375 gramas de açúcar. Eu não vou colocar tudo isso, porque acho que vai ficar muito doce. Então eu vou colocar 250 só. Tá ótimo, porque eu não gosto nada muito doce. E agora essa mistura tem que vir pro forno, pro fogo, só até a manteiga e o açúcar derreter. Não pode ferver, porque senão estraga os ovos. Pronto, manteiga e açúcar dissolvido. Vou voltar para minha balança, porque agora eu tenho que pesar o coco. Eu vou usar 350 gramas de coco seco sem açúcar. Esse pacote aqui tem 250, então vou ter que usar mais 100 do outro. E a minha balança dá bem certinho o peso. Aqui marcar 250 gramas e ela tá marcando exatamente 250. Então, eu vou colocar mais 100, que vai fechar 350. E ok, são esses os ingredientes. Agora eu posso tirar minha balança. E vou misturar tudo isso aqui. Agora eu vou deixar descansar aqui por uns 20 minutos para hidratar bem esse coco. E depois voltamos para finalizar. Bom, já esperei o coco dar uma hidratada aqui nas claras e agora eu vou colocar 100 gramas de farinha de trigo. Não pode ser mais do que isso, só 100 gramas mesmo. Aí vamos pesar de novo. Se quiser dá pra fazer sem farinha de trigo, mas eu vou fazer com um pouquinho porque dá mais uma liga, né? Pronto. E agora
Deixa eu desligar aqui. Vou dar uma misturada e aí vou mexer com a mão, né? Pra sovar bem essa massa, pra misturar bem essa farinha. Faço com a colher mesmo. Essa farinha é pra dar um pouco de liga nessa massa, porque coco não tem liga. E aí a farinha traz esse pouquinho de liga. Se você não come farinha de trigo, você pode colocar uma outra que dê liga. Ou então coloca os ovos inteiros, que a gema costuma ajudar na liga da massa. Ai, é uma delícia, é uma massa bem gostosa de mexer. O cheiro é maravilhoso, né? O cheiro de coco já dá vontade de comer assim mesmo. Aí aqui eu tô colocando as minhas forminhas de silicone para colocar elas. Mas se você não tiver de silicone, pode ser aquelas forminhas de papel. Ou então você pode modelar ela direto na forma. Eu vou usar as forminhas para que, não sei, né? Vai que elas se esparramam e grudam uma na outra. Então eu prefiro usar as forminhas. Eu tenho 24 dessas e é a que eu vou usar. Essa massa não cresce, né? Porque não tem fermento. Já tirei a primeira remessa, ficou 15 minutos no forno. Eu gosto de fazer receitas diferentonas que sejam fáceis, que nem essa aqui. Não que sejam diferentonas, mas são receitas que eu não tenho o hábito de fazer com frequência. Pra me desafiar também, né? Pra sair da minha zona de conforto, ver, vai dar certo, não vai? Vai funcionar, não vai? E agora eu vou colocar o resto da massa aqui pra pôr assar. Bom, coloquei o restante pra assar e eu vou pegar uma mais fininha aqui pra provar. Tá bom. Claro que tá meio quentinho ainda. Mas eu sou apaixonada por coco, né? Então tudo que eu faço com coco fica maravilhoso. Nossa, ficou muito bom. Na próxima vez que eu fizer, eu vou tentar fazer sem zero farinha pra servir. Pra quem não come, né, não pode comer glúten, então eu vou fazer só com coco. Mas aí eu vou fazer com ovo inteiro. Apesar de que, se eu colocar o ovo inteiro, eu vou ter que peneirar a gema, porque eu acho que vai ficar com cheirinho de ovo. Assim não, porque a clara é pasteurizada e clara normalmente não tem cheiro, o que dá cheiro é a gema. Ai, maravilhosa. Nossa, perfeita. A cuca tá quase no ponto de eu pôr ela na forma e deixar ela crescer de novo, pra depois eu colocar a cobertura. Aquela cuca é mais demorada porque é fermentação de pão, então é uma fermentação mais lenta. Ó, a minha massa já fermentou um pouco. Eu vou usar a mesma colher que eu mexi ela para passar aqui na minha assadeira. E eu coloquei papel manteiga, porque eu não quero que grude no fundo da forma. Aí eu vou colocar ela aqui, vou espalhar bem. Vou deixar ela fermentar de novo. Quer crescer mais um pouco e depois eu vou finalizar. Quando a minha sogra morava em Timbó, tinha uma panificadora lá, uma padaria, que nós ia sempre comprar cuca. E, nossa, eram maravilhosas as cucas de lá. O cheiro da massa aqui tá uma delícia, que tem as rasquinhas de limão. E essa cuca, ela não é uma cuca que fica alta, né? Ela fica baixinha. Já quando você faz com fermentação de bolo, aí ela fica autona, ela cresce. Essa aqui não. Claro que ela fermenta também, né? Ela cresce um pouco,
mas ela não fica autona como quando é com fermento tradicional de bolo. E agora vou deixar fermentar de novo. Eita. Vou deixar ela crescer mais um pouco, descansar mais um pouco e depois eu faço a cobertura. A Dai, que eu tô só derrubando esse negócio. Depois eu faço a cobertura e o recheio. Já tô preparando a salada e tava esquecendo de mostrar pra vocês. Mas não é nada demais, né? Aqui eu piquei tomates amarelos e vermelhos, né? Normais. Piquei separado, porque senão os tomates vão parar no fundo do bowl aqui das folhas. E aqui tem um mix de folhas de alface, rúcula, aqui a gente chama de valeriana, eu não saberia dizer como é que é no Brasil. E agora eu vou temperar, que eu ainda não temperei. Aí as folhas, se você coloca sal só de um lado e não mexe, vai ficar salgado de um lado e sem sal do outro. Eu costumo fazer assim, primeiro eu coloco o sal e dou uma misturada com a mão mesmo, porque aí assim o sal fica por igual. Eu sei que existe uma infinidade de molhos, mas eu costumo fazer do modo bem tradicional mesmo. Aí eu vou colocar azeite. Nada exagerado, né? E vinagre de maçã. É o básico, assim, que nós gostamos. E lembrando que eu tô fazendo também pro Pietro, e que o Pietro não é de ficar comendo muito molhos diferentes. Então, eu procuro fazer sempre o mais tradicional possível quando ele vai comer, porque senão ele não come direito. Parece ser um monte, né, de salada, mas é só volume mesmo. Aí eu já vou comer. O Pietro ainda vai ser daqui a pouco, porque ele ainda não chegou. E aí eu tenho as saladas e de proteína eu vou colocar filete de esgombro. Não me pergunte como é que seria esse peixe no Brasil, que eu também não saberei dizer. Ele vem numa caixinha que vem dentro de uma lata. Aí eu peguei duas, mas eu acho que não vai ser preciso eu abrir as duas. Gente, eu tenho medo de abrir essas latas e me cortar, que vocês não têm ideia. Tenho pavor de abrir essas latas. Vou empurrar aqui com uma faca, para me sentir mais segura. Não tenho medo de puxar e esse negócio que arrebentar e a parte fina da lata vir na minha mão e acabar me cortando. Então, pego a faca e passo aqui, vou erguendo, ela vai abrindo. Tem sardinha, tem muita sardinha no Brasil, né? Ela é riquíssima em várias coisas, mas eu não consigo comer de jeito nenhum. Não. Pra mim não dá. Não vai. Sempre fui assim, não gosto de sardinha. Mas esses aqui eu gosto. E aí eu tinha um pão pita ali, já seco. Aproveitei e fiz uns croutons, ó. Então, o meu almoço de hoje tá pronto, ó. Peixe, os croutons e a salada. É isso que eu vou almoçar hoje. Eu já almocei, o Pietro tá almoçando e agora eu vou continuar fazendo o restante da cuca, que ela já cresceu bastante. Não sei se estão conseguindo ver, depois eu mostro pra vocês. Porque eu aproveitei que o forno tava quentinho
E coloquei ali no forno, então, para crescer mais rápido, porque como tá friozinho aqui, então a massa fria demora um pouco mais para crescer. Para fazer a farofa, eu vou colocar 3 colheres, eu acho que é suficiente, de farinha de trigo, porque eu não vou fazer muita farofa, que senão acaba desperdiçando, né? E como a minha cuca não é tão grande, então eu acho que não precisa mais do que isso. 1 colher de açúcar. Vou colocar também canela, mas daí a canela é opcional, né? Coloca quem quer. 1 colher rasa de canela e mistura. Senão depois vai ficar acumulado canela num canto e farinha pro outro. Aí eu gosto sempre de misturar bem primeiro. E vou colocar manteiga, né? Gra, pode fazer com manteiga derretida? Não sei se dá certo. Mas experimenta, não vou dizer assim, vai dar certo, vai dar errado, porque eu nunca fiz. Normalmente é assim, com a manteiga mais molinha. Como é que eu sei do ponto? Quando eu aperto ela e ela cola assim, que daí depois na hora de eu soltar, ela não vai ficar assim, as pelotas muito grandes, mas também não muito solto, né? Ela vai dar aquela textura gostosinha da farofa. Eu vou colocar aqui também uma pitadinha de sal antes de eu finalizar. Se você não quiser colocar canela na farofa, você pode colocar raspas de laranja ou de limão, que você quiser. Aí não pode substituir, né? As raspinhas no lugar da canela. Quanto mais eu for mexendo aqui, mais a manteiga vai derretendo e vai colando aqui na farinha e no açúcar. Não pode ficar com aquele aspecto de farinha, sabe? Que daí não vai ficar sequinho, mas também não pode colocar muita manteiga, porque senão vai desandar tudo depois. Aqui tá pronto. Quem é do sul, né, Blumenau, Joinville, sabem que essas cucas são bem tradicional ali da região. Blumenau tem até acho que Joinville, Jaraguá também, tem os campeonatos, né, da melhor cuca. E agora eu vou pegar chocolate. Vou picar esse chocolate para colocar na cuca. Tô usando aqui chocolate meio amargo, 70. E aí, deixo aqui o chocolate, porque eu vou colocar na cuca. E aqui eu vou cortar as bananas. Peguei 4, já vou colocar o forno para aquecer. Peguei 4, mas eu não sei se eu vou usar as 4. Em vez de eu cortar as rodelinhas de banana lá no bowl, eu já vou cortar direto aqui na cuca. Porque assim eu vou colocando as rodelinhas no lugar certo. E aí vejo se realmente eu vou usar as 4. Acho que só 3 é suficiente. Eu usei ali umas 100 gramas de chocolate. Cada quadradinho daqueles é 50 gramas. Aí eu venho com o chocolate e ponho por cima. Espero que vocês estejam conseguindo ver. E agora eu vou colocar no forno já pré-aquecido por uma meia hora. Tem que deixar a cuca crescer bem, dobrar de volume praticamente. E agora vai pro forno. A cuca já está pronta, né? Já está fria, porque eu já fui buscar os meninos, já estão todos em casa. E agora eu vou cortar, pra nós ver se ficou boa.
bonita ficou. Ó, dá pra ver, né, que ela ficou bem bonita. Que nem eu falei, essa não é uma cuca que fica alta, mas até que ela cresceu legal. Então agora vamos cortar e saber como é que ficou em sabor. Olha só, tem sol aqui na cozinha, vocês estão vendo, mas dá pra ver, ó. Ficou bem bonita. E ficou muito boa. Vou fazer um cafezinho. Fazer um café pra nós comer a cuca, porque aqui as cocadinhas já comemos bastante. Todos amaram, então vale super a pena fazer. Então espero que vocês tenham gostado de acompanhar eu cozinhando hoje, fazendo duas receitas simples de fazer, só que elas demoram um pouquinho mais. Claro, a cuca muito mais, porque com fermentação de pão, mas se substituir o fermento, ela é rápido como qualquer outro bolo. E as cocadas me surpreenderam, né? Porque desse jeito foi a primeira vez que eu fiz e ficou perfeita, perfeita. Já é uma receita que vai pro meu caderninho para eu fazer com mais frequência. E a cuca, é claro, né? Não é nenhuma novidade e ela ficou maravilhosa também. Fiz com banana e chocolate porque os meninos amam chocolate e eu também tenho que usar esse chocolate, porque senão ele fica velho. É prazeroso cozinhar, eu gosto. Como eu falei, né? Há um tempo atrás eu não gostava, mas hoje eu gosto bastante. E cozinhar para a família, né? Cozinhar para quem amamos se torna ainda melhor. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Se fizerem, me contem o que vocês acharem do resultado final. Por um final de semana, né? Tomar um cafezinho da tarde, são perfeitas. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho e nos vemos no próximo vídeo.